Se você esperava que esse vídeo fosse começar com "eu te avisei que nós iríamos ter queda", desculpa, mas você caiu do cavalo e você ainda não conhece Itelis. O meu papel aqui no YouTube não é estar certo nem estar errado. O meu papel aqui dentro do YouTube é documentar as minhas análises e mostrar para você como que você faz para ser um investidor mais profissional, mais maduro e menos amador. Um investidor onde você utiliza as ferramentas de price action, análise on-chain, macroeconomia ao seu favor, para que você possa multiplicar dinheiro. Eu não estou aqui dentro do YouTube por conta de fama. Eu estou aqui para colocar dinheiro no seu bolso, porque o meu sucesso depende do seu sucesso, depende do sucesso dos meus alunos, depende do sucesso das pessoas que seguem todas as minhas tomadas de decisão. Mais uma vez, eu não estou aqui por fama. Eu não estou aqui para falar para você que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu estou aqui para simplesmente lhe mostrar como que você pode fazer uma análise de uma maneira profissional e como que você pode antecipar tanto os topos do mercado quanto os fundos do mercado também. Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráficos, bora falar de estratégia, que é exatamente o que nos interessa aqui. Primeiro ponto, quando a gente analisa ali o TXO do Bitcoin, a gente consegue observar que muitas pessoas ficaram presas no topo do mercado, né? A gente tem aqui uma quantidade de 430 mil Bitcoins que foram comprados exatamente nos 66 mil dólares. Se a gente for considerar que toda a região, né, ali entre os 59 mil dólares até ali os 70 mil dólares, a gente vai ver que temos a maior concentragem de supply dentro dessa região. Ou seja, houve uma troca de bitcoins muito forte dentro dessa região. Uma troca que eu já expliquei para vocês, que vieram lá dos 16 mil dólares e dos 26 mil dólares ali também. Os players que compraram no fundo, eles distribuíram dentro dessa região e muita parte do supply passaram para os investidores mais novatos. Nada de errado com isso, tá? Se você acabou de chegar dentro do mercado cripto e você comprou o topo, fica tranquilo, isso faz parte. Quando eu entrei dentro do mercado cripto, eu entrei no topo de 2018. Eu conheci cripto em 2017, eu negligenciei aquela parada em 2017, em 2018 eu simplesmente entrei no topo. É normal. Quando você está iniciando dentro do mercado financeiro, é muito comum que a sua decisão ela seja pautada em cima de emoções. Ou seja, tivemos emoções eufóricas, emoções de FOMO, Fear of Missing Out. É normal que tenha muitas pessoas no jogo. O que eu posso dizer para você que acabou de entrar dentro do mercado cripto é que o ciclo ele ainda não acabou. Mas daqui para frente você vai precisar ser uma pessoa paciente e estratégica. Porque se você não for paciente e estratégica, você vai cometer o erro de realizar prejuízo. Então saiba continuar fazendo suas posições, saiba continuar diminuindo o seu custo médio, saiba continuar aumentando a quantidade de ativos que você tem na sua mão. Para aquelas pessoas que realizaram lucro, saiba que agora vocês estão diante de uma oportunidade de diminuição de custo médio sem que você coloque R$1 para dentro do jogo. E é exatamente isso que eu farei com os alunos que realizaram os lucros dos ativos que nós tivemos ao longo dessa movimentação de alta do ano de 2023 e do início de 2024. E olha só, eu vou ser bem direto com você. A coisa mais fácil da gente fazer dentro dos investimentos é comprar. Por isso que a tese de Bitcoin só se compra, não se vende. Por isso que a tese de que a alta é infinita. Por isso que a tese de seja um holder, ela é muito forte, porque é muito fácil de você comprar. A coisa mais difícil que você tem nos investimentos é você saber a hora certa de vender. Porque você vai lutar contra o sentimento mais forte que existe. E esse sentimento ele se chama FOMO, Fear of Missing Out. Sempre que você pensar em apertar o botão de venda,
a sua cabeça vai falar para você, e se subir em linha reta? Mas Bitcoin tem uma força super forte, ele costuma andar em linha reta, e se eu perder essa movimentação? Todos esses e se for para cima, e se eu perder a movimentação, e se, tudo isso é FOMO, Fear of Missing Out. Saiba lutar contra esse seu sentimento. Então a coisa mais difícil para um investidor é ele saber a hora certa de vender. E eu estou nesse jogo aqui exatamente para escolher o caminho mais difícil e não um caminho mais fácil. Então, se for preciso comprar e me desfazer de uma tese e eu acredito nela, eu vou me desfazer daquela tese que foi o caso de Ronin, beleza? Bom, então essas pessoas que ficaram no topo, presas no topo, sejam um pouco pacientes, tá? Porque a gente vai ter uma oportunidade ainda. A gente ainda vai dar uma última pernada antes da gente entrar dentro da zona eufórica. Eu vou te explicar isso na análise de hoje. E quando a gente olha para os investidores de curto prazo, muitas dessas pessoas, elas entraram na região dos 60 mil dólares ali, mas a gente tem pessoas que entraram um pouco antes, né? Mesmo ali nas movimentações anteriores em 40 mil dólares ali, mais ou menos. Quando a gente olha para o consolidado do investidor de curto prazo, a gente entrou dentro da fase de capitulação. Ou seja, os investidores de curto prazo, as pessoas que entraram em média nos últimos 6 meses dentro do mercado, nesse momento elas estão no prejuízo. Nesse momento a gente vai começar a ter o sentimento sendo mais negativo, né? Se a gente olhar para o Fear and Greed Index, nós vamos ver que ele já está beirando ali a região de Fear. E aqui eu tô falando do fechamento de ontem, né? A gente teve mais queda na madrugada aí, mas a gente vai descartar o dia de hoje, porque o Kindle ainda não fechou. Mas muito provavelmente amanhã veremos já o Fear and Greed Index entrando dentro da região mais neutra ali. A gente tem bastante espaço para entregar uma capitulação ainda desses investidores de curto prazo, tá? Essa capitulação é exatamente a saída dos investidores de curto prazo. Saiba que se você for o amador do jogo, o mercado ele vai te limar até você sair do jogo. O mercado não tem dinheiro para todo mundo. Alguém tem que pagar a conta. Afinal, se nós estamos transacionando o ativo ali e a corretora ela só é um meio, significa que se você está tendo lucro é porque outra pessoa está pagando a sua conta. E essa pessoa não é a corretora. Essa pessoa é um outro investidor que entrou atrasado ou que está se desfazendo do seu ativo ali porque já teve muito lucro lá atrás, alguma coisa do tipo. Alguém está pagando a sua conta. E nesse momento que a gente dá essa limpada do mercado, a gente dá essa assustada nos investidores mais novatos, aquelas pessoas menos experientes, tá? Não entenda que você ser um novato, de você ter entrado agora no ciclo, é um grande problema. Você pode pegar toda essa movimentação que está acontecendo, todos esses fatos negativos e construir o seu investidor maduro, ganhar casca, ganhar experiência para você descobrir como que joga esse jogo de criptos, como que você compra fundo e como que você vende topo também, beleza? Então você pode pegar isso daí. Agora, se você simplesmente ficar com medo, você vai acabar capitulando também, porque estamos entrando dentro de uma região de capitulação dos investidores de curto prazo. Algumas perguntas que nós vamos ter aí é se a queda já acabou, por exemplo. Ainda não temos nenhum sinal claro, tá, de que essa queda já acabou. Quando a gente olha para as principais carteiras, elas continuam não acumulando ou distribuindo ali, tá? Quando a gente tem a bolinha amarela, significa que não tem compras e também significa que a gente não tem vendas, tá? Não dá para saber se a gente tem vendas ou não. Esse indicador aqui, ele é mais para nos mostrar se as pessoas estão acumulando ou não, se as principais carteiras elas estão comprando ou não. Não é para dizer se as carteiras estão vendendo ou não. Então, quando a gente olha, a gente tem uma ausência de compra nesse momento. E isso a gente vê até mesmo nos ETFs, né? Muitas pessoas falaram sobre ETFs quando tudo estava muito positivo ali, só que nesse momento ninguém quer mais olhar para os ETFs. Por quê? Se a gente olha, por exemplo, para a BlackRock, a gente já vê que a BlackRock não vem mais comprando. Zero, ela não compra nenhuma posição já faz alguns dias. Se a gente olha para a Fidelity, tá tendo um saldo negativo, ou seja, a Fidelity ela está distribuindo. E a gente vê, obviamente, ali que o GBTC ele vem distribuindo sem dó ao longo desses últimos meses, né? Desde quando a gente teve a aprovação de ETF, a gente vê uma distribuição.
O que nós estamos vendo claramente nessa tabela aqui é que há uma ausência do interesse comprador pelo institucional. E quando a gente olha para a análise on-chain, a gente vê que há uma ausência de compradores de Bitcoin que são investidores mais antigos, investidores mais maduros, que já sabem qual que é o jogo. Se a gente está num cenário que não tem tanto com interesse, significa que a gente ainda não chegou em uma região de fundo. Vou mostrar para vocês no Price Action como que podemos ter um sinal de reversão dessa movimentação de baixa e um encerramento da tendência de baixa. Esse vai ser o foco desse vídeo aqui com vocês, beleza? Mas eu quero apresentar aqui antes para você que a gente não está tendo exatamente um interesse comprador dos big players. E aqui é o meu jogo, é exatamente aqui que eu estou. Eu estou olhando para o que os grandes investidores estão fazendo. Eu estou olhando para o que o Hall da Fama está fazendo. Eu estou olhando para os padrões de investimento que os maiores investidores do mundo utilizaram, como Warren Buffett, Benjamin Graham, todas as estratégias que esses caras usaram. É para isso que eu estou olhando. Eu não estou olhando para o que youtuber está comentando. Eu não estou olhando para o que as pessoas estão falando nos comentários de que agora eu acredito que a gente vai para 200 mil direto. Eu não estou olhando nem mesmo para as notícias. Eu acho muito louco que ontem as pessoas começaram a justificar essa queda porque o ETF de Hong Kong flopou. Galera, por favor, vamos parar de olhar para notícias. Olhem mais para dados, olhem mais para indicadores, que através dos dados e dos indicadores, vocês saberão o que os big players estão fazendo. E saiba que eles não estão olhando para notícia. Esquece todos esses portais de notícias, esquece todas as headlines que são pautadas em cima de notícia. Notícia, ela é uma fábrica de marionete. Notícia, ela simplesmente é o fato depois dele já ter acontecido. É uma justificativa para o fato, beleza? Bom, quando a gente olha aqui para o ciclo do mercado, nós vemos que ainda não chegamos dentro da última fase do ciclo, que é a fase eufórica. E estamos diante de dois cenários aqui. A gente tem o cenário do ciclo de 2016 e a gente tem o cenário do ciclo de 2020 também. Ambos os cenários aqui, eles tiveram uma diferença, tá? Quando a gente olha para 2016, a gente foi subindo e tendo retrações, subindo e tendo retrações, subindo e tendo retrações. Veja que a gente sai da região vermelha aqui, a gente vai até a região azul, fase de capitulação até a euforia. Em 2019, a gente sai de capitulação, a gente entra em crença, a gente volta para capitulação e depois a gente vai para euforia. Até esse presente momento, eu não tenho certeza se esse topo que nós estamos constituindo, ele vai ser um topo periódico ao nível de 2016, que é só uma retração e novas movimentações de alta, ou se a gente vai fazer um topo igual fizemos em 2019, aonde nós vamos entrar em um período de marasmo durante um tempo maior, um período de mini bear market, para depois a gente buscar a euforia. Como que eu vou saber em qual momento que nós estamos? Se nós estamos diante de 2016 ou se nós estamos diante de 2019? Isso só o tempo vai nos dizer conforme essa queda ela for acontecendo. Uma coisa é fato, a estratégia de proteção que eu tomei nas últimas semanas, ela já foi executada. Eu já estou protegido tanto para o cenário de 2016 quanto para o cenário de 2019. O ponto daqui para frente é encontrar o fundo, para a gente saber a hora de reentrar, para a gente saber a hora da gente se desfazer da nossa proteção e aumentar o nosso risco, aumentar as nossas exposições. E se você quiser saber exatamente como que eu vou me comportar nesse momento, se você quiser saber todos os pontos de compra e quais serão os ativos que eu vou comprar, eu recomendo você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link para você entrar na carteira Rumo ao Milhão. Lá eu tomo todas as decisões, você só copia e cola. Eu simplesmente olho, gerencio e você precisa olhar aquilo que eu fiz e repetir aquilo que eu fiz. E eu vou te falar os momentos de comprar e os momentos de vender também. A maioria das pessoas, elas vão te falar o momento de comprar. Mas eu tenho um compromisso com vocês de falar o momento de vender também, beleza? Bom,
Quando a gente olha para o Price Action aqui, nós podemos observar que o Bitcoin ele perdeu o suporte-chave ali que nós tínhamos, que era exatamente a região dos $60.000. Essa região ela foi perdida. Se você observar aqui, a gente tem um novo canal de baixa acontecendo aqui dentro dessa região. A gente pode unir esses dois topos aqui que nós tivemos, que a gente vai ver que vamos unir os fundos ali também. Temos um canal de baixa aqui, isso significa que essa linha aqui de baixo, ela vai servir como um suporte do mercado. E aí aqui a gente tem um ponto extremamente chave. Devemos desconsiderar o candle de hoje, tá? Porque se o candle de hoje, por exemplo, ele fechar verde aqui, se a gente fechar um alfinete aqui, um martelo, chame isso daqui como você quiser, mas saiba que se a gente fechar verde, a gente vai constituir um candle de reversão. Ou até mesmo se a gente fechar esse candle vermelho aqui com muito corpo, com muita sombra, na verdade, e pouco corpo do candle ali, a gente vai ter sim um sinal de que houve uma exaustão dos vendedores. E aí a gente pode interpretar que os $57.000 aqui, ele é fundo. E por que nós vamos interpretar que os $57.000 é fundo? Porque os $57.000, ele é exatamente um ponto de retração de Fibonacci dentro de um gráfico semanal. A gente sabe que durante uma tendência vigente de alta, as retrações de Fibonacci, elas servem como suporte. Eu sempre considero as melhores retrações entre 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci. Então eu considero que sim, a gente pode ver o Bitcoin chegando dentro dessas regiões aqui de $50.000 nos próximos dias, desde que ele não reverta em 0,382 de Fibonacci. O que seria essa reversão, Gui? Seria exatamente ou o candle de hoje fechar, como eu te expliquei, uma reversão, ou a gente ter um engolfo de alta amanhã. Caso a gente tenha esses padrões acontecendo dentro do Price Action, a gente tem um sinal de que chegamos na região de fundo do Bitcoin e que ele vai fazer um repique, e a gente vai esperar que esse repique vá buscar um rompimento ali dos topos anteriores. Porque saiba que tem muita pessoa shortada em cima desses topos aqui, e se o mercado volta, a gente tem combustível suficiente para a gente poder encontrar novas movimentações de alta. Esse daqui é o cenário A. Eu acredito que esse cenário A vai acontecer agora? Não. Eu não acredito que a gente vá retrair, eu não acredito que no dia de hoje a gente vai devolver toda essa alta aqui. Eu acredito que a gente vai entregar uma retração sim dentro de gráficos semanais, aonde eu esperaria ver Bitcoin ali na casa dos $50.000, tá? Isso seria resfriar um pouco o RSI, entregar um pouco de espaço aí para a gente dar um respiro e voltar a novas movimentações de alta. A gente também pode descer o nosso time frame para entender se a tendência ela está sendo revertida ou não. A partir do momento que a gente reverter a média de 200 períodos, que é essa azul aqui, que ela está apontando para baixo, teremos o nosso primeiro indicador dentro do gráfico intradiário de que vamos passar por uma reversão de tendência. Enquanto gráficos de time frame com 4 horas não voltarem em tendência de alta, saiba que toda a movimentação dentro de gráficos intradiários de 4 horas, de 1 hora, são apenas pullback para o mercado continuar caindo, porque estamos claramente subindo de escada. O mercado leva horas e horas para poder subir e descendo de elevador. Na hora que a gente tem os pullbacks sendo entregues na queda ali, a gente vê que a queda ela é muito mais forte do que os movimentos de alta. Então tome muito cuidado com toda a movimentação de alta que nós tivemos dentro de gráficos intradiário. O que vai nos ditar exatamente essa reversão de tendência, o que vai nos ditar exatamente a região de fundo aonde encerrou a queda, que vai ser quando a faca cair e ela bater no chão, é exatamente o gráfico diário. Enquanto nós não tivermos um candle de reversão dentro do gráfico diário, enquanto nós não tivermos um volume confirmando esse interesse, enquanto nós não tivermos os big players voltando para o jogo, a gente está claramente em uma tendência de baixa. Durante uma tendência de baixa, você precisa sair assustado? Não. Se você está no prejuízo, utilize estratégias de redução de custo médio. Se você estava no lucro, você
deveria ter realizado lucro, você deveria ter colocado o seu lucro no bolso. Porque a pior coisa que você pode fazer é lucrar e devolver todo o lucro para o mercado. Se você devolver o seu lucro para o mercado, você está sendo amador e você não está sendo uma pessoa profissional e estratégica, beleza? E saiba que para você enriquecer com investimentos, você precisa ser muito mais profissional e muito mais estratégico. Porém, um dos maiores cases aí que eu acompanho, um dos ativos que... O ativo que mais me deu lucro, né? Se eu for considerar o quanto que eu investi e o quanto que eu tive de retorno em Ronin ao longo desses últimos tempos aqui, cara, é o ativo que literalmente me deixa apaixonado por ele, mas mesmo assim, eu não sou o cara que vou pedir Ronin em casamento, então eu não vou segurar essa parada durante a queda, porque eu tô falando que uma queda em Ronin, agora que nós identificamos o topo do mercado, a gente pode sim traçar as retrações e ter as nossas expectativas para a queda. E a gente está falando que 0,382 de FIBO de Ronin, que é uma retração no semanal, estaria em 1,70, sendo que 0,618 estaria em $1. Então a gente pode sim ver esses ativos retraindo. Eu comentei exatamente que essas retrações dentro das altcoins são uma retração extremamente forte, tá? Se a gente for olhar para uma queda de Ronin aqui, se ela chegar em um patamar de $1 ali, a gente está falando em uma queda de 73%. Entenda que para você recuperar uma queda de 73%, depois Ronin tem que entregar uma alta de 350%. Ou seja, se você comprar o ativo no momento errado e você não souber aquilo que você está fazendo, se você não utilizar a estratégia de proteção no momento certo, saiba que depois o mercado ele vai subir 350% e você não vai ter nada de lucro desses 350%. Por isso que eu falo para você que o mais difícil do jogo é saber a hora certa de vender, saber o momento de realizar. Quando o risco está baixo, nós devemos entrar no jogo. Quando o risco está alto, nós devemos sair do jogo e também proteger as nossas posições, beleza? Esse daqui é mais um documentário das minhas análises e eu faço para você de forma gratuita. Lembrando, o meu papel aqui não é falar para você que eu estou certo ou errado. O meu papel aqui não é por fama. O meu papel aqui é te mostrar como que você faz para enriquecer com investimentos em cripto. E para isso, você precisa se tornar uma pessoa mais madura, não só nas suas ferramentas, não só nas suas estratégias, mas também no seu mindset, porque é exatamente aqui que está a diferença entre os investidores. Acesso às ferramentas, às técnicas, o price action, todo mundo tem, mas as tomadas de decisões e o comportamento emocional é o que diferencia um investidor do outro investidor, beleza? Então é isso, forte abraço, tamo junto e amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo mais conteúdo pra você. Forte abraço e valeu!